Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Terminamos agora há pouco o nosso pós-jogo no canal Atenção Vascaínos, falando da ótima vitória do Vasco em cima do Criciúma por 1-0, gol de Raniel de pênalti no início do primeiro tempo. A gente já falou muito do jogo, já deu muita impressão de que o Vasco pode não ter feito uma partida excepcional, mas quem faz? Ninguém faz. É conformismo? Não, não é conformismo, mas é a gente entender que assim é a Série B. Ninguém joga bola, ninguém arrebenta, ninguém joga para burro. E tá aí o Vasco, na briga, conseguindo fazer um trabalho digno, pelo menos honrando a camisa, dando a nós a esperança de que em 2023 estaremos na primeira divisão, local onde o Vasco jamais deveria ter saído. Mas eu queria falar de um jogador em especial, porque eu acho que é um jogador que a gente precisa botar o olho, a gente precisa ficar atento. Eu queria falar do Andrei Santos. Já falei algumas vezes dele aqui no canal, já falei lá no Atenção Vascaínos. O Andrei Santos é um jogador que eu gostaria muito de conhecê-lo assim pessoalmente, bater um papo com ele, já o entrevistei, mas me passa a impressão de ser a antítese do futebol dos dias atuais, em que os jogadores têm muito mais interesse em aparecer, em fazer mídia, em pintar cabelo, em usar chuteiras diferentes. O Andrei Santos não é assim. O Andrei Santos, eu falei isso ontem, na verdade falei isso hoje, o Andrei Santos é um novo velho. E a gente que fala tanto de idade, a gente que fala tanto de experiência, não é demérito para ninguém. Acho que você ter mais experiência, você saber os caminhos, saber por onde andar, é muito importante. Claro que a idade traz a você limitações que os jovens não têm. De, por exemplo, você passar uma noite toda bebendo, dançando. Quem é mais velho segura um pouquinho mais. Você não pode beber todo dia, por exemplo. Você não pode sair todo dia. Você precisa dormir certas horas, mas também eu, por exemplo, não consigo dormir mais de 6 horas por noite. Quando jovem você dorme 10, 12 horas, reconforta o corpo. Mas são diferenças, são gestos, são atitudes que formam a sua personalidade. Porque eu me considero, mesmo sendo uma pessoa mais velha, de cabeça jovem, adaptável aos momentos, ao progresso, às situações, mesmo criado numa sociedade tão difícil, tão complicada, em que estereótipos viravam piada. Você contar piada de negro, você contar piada de gay, você contar piada de enfim, era algo assim muito legal, você ria. E você aprende, e você ouve, e você se insurge contra isso, e hoje você tem uma condição melhor de vida, porque você entende o mundo ao seu lado. E eu acho que o jovem, principalmente o atleta, que tem essa personalidade, esse cara vai longe. E isso me passa muito a impressão de formação. Uma vez o pai do Andrei Santos deu uma entrevista, e o pai do Andrei Santos me mostrou assim um perfil muito legal de uma pessoa muito consciente, de uma pessoa muito quieta, de uma pessoa muito família. O pai do Thales Magno, também tive a oportunidade, seu Carlos, é um sujeito muito bem, é um cara muito do bem. E que de alguma forma também orientou o Thales Magno, mas o Thales Magno era um jogador mais tímido, né? Na verdade em campo até mais extrovertido, mas fora de campo um jogador mais tímido. E eu acho que isso de alguma forma prejudica o Thales, ou prejudicou o Thales, que acabou seguindo a carreira, e que bom, é um menino que tem boa cepa, mas eu vejo o Andrei um pouco diferente, como quando entrevistei Paulinho aqui, que tem posições tão bacanas. Também entrevistei Douglas Luiz, que vejo também ser um jogador que tem boas posições, tem uma cabeça boa. E eu acho que isso passa muito pela formação que o Vasco dá. Para quem acha que não, o Vasco ter a escola, que foi algo criado pelo ex-presidente Eurico Miranda, a quem eu sou um crítico, mas eu sou um crítico dentro da realidade. Eu acho que a gente precisa ser honesto com aquilo que a gente fala. Eurico, ele cometeu muitos erros como presidente, mas cometeu muitos acertos, teve muitos acertos. E um dos acertos, não como presidente, mas como dirigente do Vasco, foi fazer a escola.
Eu acho que a escola dá a esses meninos uma condição plena de entender a história do Vasco, de entender as coisas do clube. Eu recebi uma informação ontem muito bacana, que a escola, por exemplo, numa futura SAF, a 777 quer manter a escola em funcionamento, quer ter a escola, vai fazer melhorias na escola. E para que vocês tenham uma ideia, os garotos da base do Vasco todos estudam lá, e inclusive o Sub-20 vai ter, pela primeira vez, um turno à noite para que eles possam estudar. E eu acho que o estudo, eu acho que a educação, eu acho que os professores, eu acho que aqueles que vivem no dia a dia com métodos de ensinamento, são pessoas que precisam ser muito respeitadas, porque esses caras é que dão a esses meninos consciência. Alguns não seguem, como por exemplo o Caio Eduardo, que preferiu seguir um outro caminho, mas também tomou uma decisão profissional que a gente tem que respeitar, mas está saindo do Vasco pela porta dos fundos. Não sei se seria o ideal, como o Juninho quase fez isso, né? Quase entrou numa roubada danada. E você vê o Andrei ter uma consciência tão grande, o menino está desde 6 anos no Vasco. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do que o Vasco faz com essa molecada, do que o Vasco coloca na cabeça desses meninos, do que o Vasco faz de projeção para esses garotos, porque muitos podem não dar jogador de futebol, mas pelo menos se tornam cidadãos, se tornam pessoas capazes de ter outro tipo de atividade. O Andrei, esportivamente, é um jogador muito diferente, mas eu estou comentando aqui mais do que o esportivamente, porque o esportivamente a gente fala todo dia. O Andrei é um jogador muito especial, muito diferente, muito capaz dentro de campo, de tomar decisões, mas eu acho que essa questão de tomar decisões em campo passa muito também por isso, pela personalidade, por aquilo que ele se forma fora de campo, pela vida, pela maneira como ele enxerga a vida, com conceitos legais, com conceitos bacanas, com pai e mãe presentes. Eu acho que tudo isso ajuda muito. Na maioria das vezes, jogadores que não têm um caminho legal, não têm um rumo legal, muitos não têm essa base familiar. A base familiar ela é fundamental para que o profissional possa seguir, eu não tenho também dúvida nenhuma disso, afirmo isso com total certeza. Quem tem uma família que sustenta, e não é sustentar financeiramente, sustenta emocionalmente, sustenta psicologicamente, dá grande chance para que esse jovem possa progredir, porque não é fácil, é difícil, é complicado, porque o profissional de futebol ele é muito exigido desde cedo, ele precisa dar retorno, ele precisa sustentar a sua família, muitos, a grande maioria vem de hostes mais humildes e precisam ter esse grande retorno. E quando eu vejo o Andrei bem, eu fico feliz pelo Vasco, porque eu acho que o Vasco é um clube de responsabilidade social muito grande. O Vasco é um clube gigantesco em todas as suas atitudes. Ontem, por exemplo, atitude, na verdade hoje, né? Eu estou cismando que ontem. Hoje, o Vasco teve uma atitude com o Fred, que se despede do futebol, que foi criticada por pessoas que acham que a rivalidade está acima de tudo. Eu também acho que a rivalidade ela tem que ser alimentada, mas não a esse ponto. Você reconhecer profissionais, você reconhecer as pessoas, você fazer aquilo sem ter necessidade de esperar retorno, é a grande graça dessa vida. E eu acho que o Vasco foi gigantesco mais uma vez, como foi há muitos anos atrás, quando o Zico se despediu no rival, e o presidente Calçada foi lá entregar uma placa, reconhecendo mesmo o Zico tendo sido adversário ferrenho do Vasco, ganhando do Vasco muitos títulos, perdendo muitos títulos para o Vasco, mas acima de tudo era alguém que engrandecia o futebol carioca. E eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa cabeça. Eu respeito as pessoas que têm uma opinião diferente, quero respeitar, mas eu queria só dizer isso. Pensem um pouco, cara, a vida já está tão difícil, a vida já está tão complicada, as pessoas brigam por qualquer coisa, as pessoas brigam por qualquer situação. Não é porque você tem um amigo tricolor, não é porque você tem um amigo flamenguista, você tem um amigo botafoguense, que eles são seus inimigos. Ah, mas o clube deles não gosta da gente. Sim, eu falo isso reiteradas vezes. Flamengo e Fluminense não gostam do Vasco, nunca gostaram do Vasco historicamente. Mas como fez o maior homem de toda a história, dê outra face. Se alguém te dá uma bolacha, oferece o outro lado. É assim que a gente faz. Assim são as pessoas dignas, assim são as pessoas corretas. E assim é o nosso clube, assim é o Vasco, que forma jovens, que dá aos jovens dignidade, que dá aos jovens educação, que dá aos jovens ensinamentos. Claro, cada um tem a sua cabeça, cada um vai pelo caminho que quer seguir. O clube que mantém uma escola, que coloca num projeto para uma futura SAF a manutenção da escola,
E parabéns aos executivos da 777 de entenderem isso, a importância disso, isso faz parte da história do Vasco da Gama. E parabéns também ao Fred por ter terminado a sua carreira. Eu tenho divergências em relação a a esse tamanho que o Fred tem. Acho que o Fred foi um excelente jogador, mas não vejo no Fred um jogador tão fenomenal assim, mas respeito, mais uma vez respeito, acho que é um grande jogador. Ninguém é o segundo maior artilheiro de Campeonato Brasileiro à toa, mas acho que é um jogador que tem limitações, não é um super craque, não é um Romário, não é um Ronaldo, não é um Roberto Dinamite, mas teve uma brilhante carreira, não há dúvida alguma. E eu acho que a postura do Vasco é uma postura que é um tapa com luva de pelica. Eu acho que é um ensinamento que todos nós temos que levar para a vida. Se alguém não gosta da gente, dá uma rosa. Se alguém não gosta da gente, dá um chocolate, chama para comer, tomar um chopp. Se a pessoa não quiser, o seu papel você fez. E eu acho que o Vasco faz isso há 123, indo para 124 anos. Orgulho gigantesco de vestir essa camisa. Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo domingo, curtam a vitória do Vasco. Tchau, turma.